Graças a Deus, meus irmãos, aqui, Pastor Renê, pastor da Igreja Batista. E nós estamos em nossa maratona de conhecimento de toda a Bíblia. Último episódio, no total de 36 vídeos. Não esqueça, dê o like aí, nos ajude a se inscrever no nosso canal, que é a única coisa que estamos pedindo a você, ok? Nesse último vídeo, nós vamos dar um resumo aí geral de todo o nosso panorama bíblico, né? Percorrendo todo o nosso banner. E você, se achar interessante, para o vídeo para ver as referências bíblicas. Nós não vamos ler os textos bíblicos, mas você poderá ver essas referências em nossos slides e você poderá parar e assim anotar se assim achar interessante, ok? Esse é o nosso banner então, você sabe, pode receber ele por e-mail, já falamos isso nos outros vídeos e aqui nós vamos dar uma passadinha, é esse banner que nós vamos percorrer ele todinho agora nesse último vídeo de nossa série de conhecimento de toda a Bíblia, tá? Então, começando o nosso último vídeo, essa é a ideia inicial que nós queremos que você tenha a nível de panorama bíblico. Primeiro item, panorama bíblico. Você precisa se imaginar como você estivesse lá em cima do Cristo Redentor e aí você está vendo toda a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é a Bíblia. Essa é a ideia que nós queremos que você tenha em nosso panorama bíblico nesse primeiro momento. Olhar a Bíblia, nesse banner aqui, esse material que nós usamos, é a maneira de nós olharmos a Bíblia por cima, no geral, ok? Mas por mais que você, de repente, possa estudar e depois ir descendo do Cristo Redentor para se aprofundar na Bíblia, nas outras etapas, por mais que você se aprofunde, você desça, você vai estar sempre tendo uma ideia panorâmica, porque a Bíblia é um livro profundo, não é isso? Muito bem. Nós temos aí então essa ideia panorâmica e na sequência lá do nosso banner nós temos o período patriarcal. Os patriarcas foram aqueles que eram líderes da sua comunidade, líderes da sua casa, na verdade. É muito mais questão de casa do que comunidade. Ele é o pai, ele é o chefe. O patriarca, ele decidia tudo na vida da família, absolutamente tudo. Havendo uma decisão, a palavra final era dele, do patriarca. Em todos os tempos, meus irmãos, Deus sempre trabalhou com o princípio de hierarquia, ok? Sempre aconteceu isso. Na Bíblia, onde você encontra referências de democracia, e isso você vai encontrar só no Novo Testamento praticamente, aonde você encontra referência, você vai encontrar uma referência de democracia sobre o direcionamento de um líder, né? De um profeta, de um apóstolo que está direcionando a democracia, ou seja, aí há um princípio patriarcal. Na sequência do nosso banner, nós temos Deus. Meu irmão, tudo começa em Deus. O texto vai falar: no princípio criou Deus os céus e a terra, antes de mim nenhum houve, depois de mim nenhum haverá. É importante que você entenda que a ciência e a religião, elas têm algo em comum, ou seja, elas vivem da fé, né? Elas vivem de um ponto para frente, elas se fundamentam de um ponto para frente, porque daquele ponto para trás ela não sabe explicar. Por isso elas se fundamentam na fé. Isso é muito interessante. Em nossa sequência, nós temos Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e colocou os dois aonde? No jardim, né? Eles, na verdade, tinham tudo que eles precisavam. E eles acabaram buscando aquilo que eles não precisavam. Meu irmão, minha irmã, se liga. A Eva errou porque ela deu trégua, ela deu ouvidos à serpente. Ela, na verdade, errou em dar sequência àquele bate-papo. E Adão também errou por não se posicionar, né, como um líder que ele era. Muito bem. Mas assim como a morte veio por um homem, né, o primeiro Adão, a vida também veio pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, como diz o texto aí. Na sequência do nosso panorama, nós temos
Caim e Abel. A palavra Caim significa aquisição e a palavra Abel significa vaidade. Meu irmão, em um culto de ação de graça aconteceu 2 rejeições de Caim e 2 aceitação de Abel. É interessante isso, né? 2 rejeições. Abel fala assim, ó, e Deus rejeitou a Caim a sua oferta, e a Bíblia vai dizer também, Deus aceitou a Abel e a sua oferta, ok? O evento com Caim e Abel, meu irmão, nos ensina que Deus não vê apenas o nosso momento de culto, Deus não vê apenas um momento de nossa vida, Deus vê toda a nossa vida, e a nossa vida é que vai definir se Deus vai aceitar ou não o nosso culto. E na sequência do nosso banner, nós temos aí a nossa genealogia. A grosso modo, genealogia é o estudo para saber, né, dos nossos antepassados, que é os nossos parentes lá no passado, ou seja, os parentes dos judeus lá no passado. Lembre que lá na frente vai ter o retorno da Babilônia, e vai ser muito importante no retorno da Babilônia saber quem eram os parentes, quem pertencia a determinada terra, né? No ano do jubileu era muito importante também o retorno da terra de quem era o dono. Então a genealogia é muito importante para definir quem é verdadeiramente judeu e quem realmente tem direito a determinada herança familiar. Nós temos aí alguns destaques em nossa genealogia. Enoque, por exemplo, filho de Caim, e também tem o Enoque, filho de Lameque. 2 Enoque, um já com a tendência mais ruim, né? Com a genealogia mais ruim, e outro já com a genealogia mais interessante. Nós temos aí o Lameque violento, né? Nós temos aí o Lameque violento, polígamo, e também nós temos o Lameque, pai de Noé. Que coisa interessante. Nós também temos o Jabal, que ele foi ali o pioneiro na construção de tenda, né? de gado, né? No caso ali de criação de gado. E também nós temos aí o Jubal, né? Que foi o pioneiro na construção de harpa e de órgão. E isso nós encontramos essas informações em nossa genealogia. E outra coisa interessante é que Gênesis vai falar lá de um homem chamado Peleg, né? Filho de Eber. Nos dias de Peleg, a terra se repartiu. E aí nós temos então uma das teorias das origens dos continentes. E em nossa sequência, do nosso panorama ali, nós temos Noé. O mal começou lá em Adão e Eva, continuou com Caim e chegou ao ponto de eu falar assim, ó, chega um ponto insustentável, e aí então Deus precisou dar fim a tudo e começar tudo de novo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, nós não temos como saber se os filhos de Deus ali são anjos caídos ou, na verdade, são filhos humanos. Não tem como saber, porque tem essa questão se os filhos de Deus são anjos caídos que se transformaram em seres humanos. Não tem como saber isso, é tudo uma teoria. Mas é certo que os 120 anos que fala ali de Gênesis capítulo 6, versículo 3, são 120 anos da construção, que levaria à construção da Arca de Noé. Uma dúvida, será que o dilúvio foi local ou será que ele foi universal? Não importa, o importante é que ele aconteceu. Outra coisa interessante, será que Noé pregou para que as pessoas pudessem entrar na arca? Será que venham para a arca? Não, no meu entendimento, me parece que Noé, na verdade, ele deu testemunho. A pregação dele foi a pregação do testemunho dele, mas não havia ali um convite para entrar na arca. Ele foi pregoeiro no sentido de dar testemunho para as pessoas de sua fé, mas essas questões estão em torno aí desse assunto de Noé, nesse contexto de Noé. O Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? De Sem vem os semitas, os judeus, de Cã vem os cananitas. Já Jafé, nós não temos grandes referências dele aí na Bíblia, pelo menos no nosso objetivo de panorâmico, ele não está aparecendo, mas ele não está citado, não foi pesquisado, mas também tem o Jafé. Então, Sem, semitas, Cã,
cananetas. E na sequência de nosso panorama, nós vemos então a Torre de Babel. Nimrod foi um grande construtor de cidades, né? E a primeira cidade que ele construiu foi Babel, né? Tá lá no livro de Gênesis. Então ele pegou ali, ele encontrou um terreno vazio, né? E ele olhou, poxa, aqui tem um grande empreendimento. Então ele construiu nesse terreno que ele pegou vazio uma torre. Ou seja, ele comprou um terreno, né? Esse terreno chama-se Babel. E dentro desse terreno ele construiu uma torre. Torre de Babel. O nome Babel significa portão de Deus. Mas também existe uma palavra em hebraica parecida com Babel, que é Baal, né? E Baal significa confusão, ok? Bom, tudo indica que na verdade essa construção de Nimrod foi um zigurate, né? Ou seja, uma construção idólatra. Ele estava querendo fazer uma grande construção e queria ter o auxílio dos deuses, ok? Então o objetivo era agradar os deuses para que ele pudesse ser ajudado na sua construção, mas também tinha soberba no negócio. Naquela construção tinha idolatria, soberba e desejo de poder sobre os outros. Por isso Deus confundiu as línguas dele e aquela construção fracassou. O projeto foi por água abaixo. E aí os opositores, né, que antes entendiam que originalmente era Babel, né, portal de Deus, fizeram um trocadilho e falaram assim: isso não é Babel não, isso é Baal. Ou seja, isso é confusão. Interessante. E no contexto aí, na sequência, nós temos a história de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Abraão, ele é filho de Terá. Terá, o texto vai dizer que ele era idólatra. Tudo indica que Abraão também era idólatra. E Deus o chamou da idolatria para ser o pai da fé. É bem verdade também que pode ser diferente. Na verdade, ele não aceitou aquela idolatria toda e rejeitando aquela idolatria, por isso também ele poderia ter sido chamado para a grande obra e foi escolhido por causa disso, ok? Então em Abraão, meu irmão, nós temos aí, de acordo com o nosso slide, você está lendo, o início do projeto de Deus de construir um povo separado, exclusivo. Mas apesar daquele tempo ser um povo separado, exclusivo, já havia um projeto de Deus. Lá no próprio texto está dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, pelo ato de fé de Abraão em deixar a sua cidade, né, onde ele morava estabilizado, né, por ele ser na verdade ali o pioneiro, nele começou o projeto de ter uma grande nação, né? Então, por várias situações ocorridas na vida de Abraão, ele foi chamado de pai da fé. Mas como ser humano, ele mentiu, né? Ele praticou aquela mentira lá com Sara, né? E aí, depois também, ele não quis esperar a promessa de Deus e acabou ali usando a H para gerar aquele filho que depois acabou dando problema para ele, ok? Nós temos na sequência, então, depois de muito esperar, o nascimento de Isaac. Observe, nós estamos seguindo ali o nosso panorama bíblico, ok? Vem Isaac. Isaac significa riso. Depois de 25 anos esperando, Sara, então Abraão puderam rir, né, na sua velhice, ok? E aí, quando eles já estavam velhos, o Abraão mandou o seu servo procurar uma esposa para o seu filho Isaac, e essa esposa era Rebeca. E aí, meu irmão, esse Isaac, a história dele vai continuar lá na terra de Abimeleque, né? E lá ele também mentiu, da mesma maneira que o pai dele mentiu. Mas mesmo assim, apesar dos erros, ele prosperou muito lá na terra de Abimeleque e Deus estava com ele. Os inimigos de Isaac entulharam poços, tentaram atrapalhar o progresso dele, mas no final ele conseguiu construir um poço que deu muitas águas e água potável, ok? Rebeca então engravidou e os gêmeos brigavam no seu ventre e Deus revelou, depois que ela orou ao Senhor, buscou ao Senhor e Deus, o que está acontecendo? Deus revelou que ali teriam duas nações. Ali estava Esaú e Jacó. Esaú ficava, quando nasceu, ele ficava muito mais com o seu pai. Logo, o seu pai, Isaac, se apegou mais a ele. Já Jacó ficou mais com a mãe, era mais caseiro. E aí, Rebeca se apegou mais
a Jacó, como diz aí o texto. Então a profecia dizia que o maior serviria ao menor. Então, talvez foi por causa disso, pensando nessa profecia, é que Rebeca enganou Isaac ali, né? E também a Esaú, naquela situação da comida que Isaac pede para Esaú fazer, para o abençoar. Por isso, o Jacó foi, com a sua mãe Rebeca, enganou tanto a Isaac quanto a Esaú. E na sequência vem a história de Esaú e Jacó. Depois de Isaac vem Esaú e Jacó. Jacó, ele levou vantagem na primogenitura, lá na troca da primogenitura com Esaú, e depois, junto com Rebeca, eles roubaram a bênção de Esaú. Então isso gerou uma revolta e desejo de Esaú matar a Jacó, né? E aí os seus pais mandaram ele para a terra lá de Labão: foge, teu irmão quer te matar, né? Isso foi realmente algo terrível. Acabou que Esaú se transformou em uma dor de cabeça para os seus pais, porque ele passou a ser rebelde. Ele se revoltou com aquelas situações, como diz aí os textos que nós separamos, ok? Então, interessante que Rebeca achou que o problema seria resolvido em alguns dias, de acordo com o texto, mas Jacó ficou lá mais de 14 anos, né? E aí Jacó fugiu daquela situação lá com Esaú, porém chegou o tempo que teve que buscar o perdão de seu irmão. Quando ele voltou, ele já era rico e seu irmão Esaú também já havia prosperado, e os dois acabaram se reconciliando e tudo acabou bem. Na sequência, nós temos as 12 tribos, né? Quando Jacó fugiu lá de Esaú e foi para a terra de Labão, ele casou com Leia e casou com Raquel. No total, com essas duas mulheres, ele teve 12 filhos e uma filha. Depois que Jacó então tinha voltado para casa, Deus apareceu para ele e mudou o seu nome de Jacó para Israel. Daí a origem do nome Povo de Israel. Assim surgiu o nome desta nação. Muito tempo depois, eles ganharam também o nome de judeus, quando houve aquela divisão do reino, que daqui a pouco nós vamos chegar nessa divisão, e esse nome então acabou sendo firmado na divisão do reino e, na verdade, quando eles voltaram da Babilônia, porque só tinha, na verdade, duas tribos como nação forte, Judá e Benjamim, mas Judá era maior que Benjamim e acabou ganhando a primazia aí no nome, ok? Na sequência, nosso banner, na história do povo de Israel, nós temos a história de José, né? Sendo o 11º filho, né? Bem longe da primogenitura, e com 17 anos ele recebeu aí a revelação que seria maior do que seus irmãos. Meus irmãos, Rebeca, ela, no texto vai dizer lá que ela amava mais a Jacó, não é isso? E já Jacó, seguindo de repente aí o estímulo da mãe, ele amava também mais a José. E Jacó deu um presente, uma túnica para José. Isso foi questão de ciúme. E para piorar toda a situação, José era um fofoqueiro. Ele era um fofoqueiro. Ele dedurava as coisas erradas que os irmãos dele faziam. Isso? Então, no mínimo aí, José, além de ser imaturo, ele era fofoqueiro. De repente podia até ter uma soberba aí ao começar a denunciar os seus irmãos. No mínimo, ele era imaturo. Isso gerou aí um problema muito sério entre eles, e os irmãos dele estavam passados já com ele, dizendo que esse negócio de ser fofoqueiro, de dedurar eles, ok? Então, as ações raivosas dos irmãos de José foram usadas como ferramentas de Deus para acontecer o que Deus queria. Tudo que os irmãos dele fizeram contra ele foi, Deus estava ali controlando toda a situação. E José, no final da sua história, até reconheceu isso. Ele falou lá: o mal que vocês planejaram, Deus transformou em bem. Que coisa interessante. E na sequência, nós temos então a escravidão do Egito e os motivos da escravidão. Como, meu irmão, conciliar
Como explicar lá a promessa de Gênesis capítulo 12 com a escravidão do Egito? De ti farei uma grande nação. Havia uma promessa de poderio e agora o povo está escravo no Egito. Como explicar isso? A escravidão do Egito, no Egito, precisava e precisa de uma explicação. Ora, um entendimento muito comum sobre essa explicação é que eles se tornaram escravos porque cada aproximação dele com o Egito, eles acabaram sendo seduzidos pelo Egito e se enveredaram pelo mundo da idolatria, ok? Então, em uma visão humana de Faraó, foi politicamente. Jacó prendeu eles politicamente, mas numa visão espiritual, a escravidão foi resultado do castigo de Deus, porque o povo sofreu e pagando então pelos seus atos de idolatria. Então nós falamos que eles geralmente nós falamos que eles eram escravos, mas se você pegar Êxodo capítulo 9 e versículo 4, ali está indicando que na verdade eles não eram escravos da maneira que nós entendemos, eles eram vassalos. Ou seja, eles tinham a liberdade de viver na terra dele, fazer suas criações e viver, mas pagando altos impostos e aí obedecendo tudo aquilo que o faraó queria. Então esse é o entendimento, é a indicação que tem ali, que na verdade não é um escravo da maneira que nós pensamos, e essa ideia é com base em Êxodo capítulo 9, versículo 4. Na sequência, nós temos as 10 pragas. Okay? Nós sabemos que as pragas foi uma forma que Deus usou para mostrar ao seu povo, né? E ao povo do Egito, né? E também ao mundo inteiro, que ele era o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele não era mais um Deus, né? Não, ele era o Todo-Poderoso. Ele era maior que todos os deuses que aquele povo acreditava que existia, ok? Na cultura da época, cada praga simbolizava um Deus. Então Deus estava quebrando, nocauteando, ganhando todas as lutas de todos os deuses do Egito, inclusive o próprio faraó, que era entendido como sendo a encarnação de um Deus. A divindade estava em faraó e foram todos humilhados diante das pragas. Portanto, Deus queria mostrar sua glória a todos no Egito, a faraó e a todo mundo, tirando o povo de Israel de dentro do Egito e o Egito também de dentro de Israel, porque os corações deles estavam seduzidos pela idolatria. Além disso, meus irmãos, os milagres lá no Egito faria que o povo tivesse moral, ganhasse temor das nações que eles enfrentariam depois que saíssem do Egito. E aí então vem a libertação do Egito em nossa sequência, né? A libertação viria através do evento da Páscoa, né? A Páscoa significa passar sobre. O anjo da morte veio e passou sobre o Egito e só escapou aquele que tinha o sangue aspergido na sua porta. E aí, meu irmão, é muito importante que nesses tempos modernos, e seja bem dito em alto e bom tom, que o texto vai falar que o cordeiro era macho. Separe o cordeiro macho. Porque nos tempos modernos as pessoas estão querendo dar uma outra classificação aí na sexualidade do Cristo. O cordeiro é macho, ok? Então a libertação do povo teve um fechamento total ali na abertura do Mar Vermelho, no afogamento de Faraó. Algumas pessoas questionam isso, mas tudo indica realmente que Faraó, junto com seus exércitos, foi morto no mar. E lembre-se, a abertura do Mar Vermelho não foi aquela coisa imediata, foi algo gradativo e aconteceu por meio de um vento durante toda a noite, de acordo com o texto que está aí. E depois da libertação e a travessia do Mar Vermelho, vem a caminhada no deserto, né? E apesar de grandes milagres lá no Egito, milagres na travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel no deserto foi incrédulo. Que coisa horrível! E aí, sob ordem de Deus, Moisés mandou 12 espias lá espiar a terra, que eles iam adquirir a Canaã. E desses 12 representantes, um de cada tribo, 10 trouxeram notícias ruins, né? 10 trouxeram realmente um relatório terrível. Passaram 40 dias lá na terra e quando voltaram, trouxeram
incredulidade. Somente Josué e Caleb permaneceram firmes, confiante no Senhor. Números capítulo 14, versículo 22, diz que o povo tentou a Deus por 10 vezes. Talvez no hebraico esses 10 vezes significa várias vezes. Ou seja, por várias vezes Deus foi tentado por esse povo. Ah, vocês estão me tentando? Então Deus decidiu matar aquela geração toda. E aí os 40 dias lá de espionagem lá em Canaã ia ser transformado em 40 anos. Cada dia um ano de castigo. Para que nesses 40 anos todos pudessem morrer como castigo. E na sequência, lá ainda no deserto, Deus manda instituir o sacerdote. E aí nós temos então no período sacerdotal, na sequência do nosso banner. Então, até o contexto de Êxodo capítulo 28, né, o povo viveu no sistema período patriarcal. E agora vem para o segundo período, que é o período sacerdotal, onde a liderança ela deixa de ser uma liderança local, familiar, para uma liderança mais de comunidade. O sacerdote é líder de toda uma nação, não mais apenas de sua família, ok? E lembrando que somente a família de Arão, a tribo de Levi, da família de Arão, podia ser sacerdote, ok? Porém, Deus já havia planejado que o véu do templo rasgaria e todos nós seríamos sacerdote vivo, povo adquirido. Ou seja, Deus sempre projetou ter um povo sacerdotal. Desse grupo aí, desse pessoal que é sacerdote, Deus, na verdade, separou o serviço para cada um deles. É tudo organizado. Eram milhares de sacerdotes trabalhando lá no serviço. Milhares e milhares. Tinham Gesonitas, Meraritas e Coatitas. Se você quiser pesquisar, está lá em Números capítulo 14. Cada um tinha a sua função: montar, desmontar, embalar, né, levar. Todos tinham as suas funções. E na sequência nós temos então aí a construção do tabernáculo. Deus constituiu o sacerdócio, organizou o serviço dele, mandou construir o templo. Então, ele estabeleceu esse sacerdote, ele convocou o povo para que pudesse ofertar para a construção do tabernáculo. E Deus disse a Moisés que tudo deveria ser feito exatamente do jeito que ele havia mostrado, ok? O tabernáculo era dividido em átrio, lugar santo, lugar santíssimo, né? Lá fora, no átrio, acontecia o sacrifício para perdão dos pecados individuais. No Santo dos Santos, acontecia o perdão de pecado de todos, uma vez ao ano. E essa cerimônia lá no Santo dos Santos é uma cerimônia ali chamada propiciação. Acontecia ali o cerimonial no propiciatório, de acordo com o texto lá do Velho Testamento e o texto aqui também de 1 João, como está citado aí. Observe, lá fora, né, no átrio, é perdão de pecado individual. Lá dentro é perdão de pecado de todos, através daquele cerimonial do sangue aspergido, borrifado no propiciatório, que era a tampa da arca. E na sequência, né, vem a conquista de Canaã e a divisão da terra. Depois de 40 anos lá no deserto, enfim, o povo chegou em Canaã e a terra foi dividida por sorteio. Eles não conquistaram a terra toda, né? E aí era para depois continuar conquistando. Juntos eles deveriam se unir e continuar conquistando a terra. Tá, havia também ali uma ordem expressa de Deus: eu não quero que vocês se ajuntem com esse povo aí, tá? Não case com esse povo. E essa ordem foi desobedecida, né? E ele falou assim: não faça isso, que isso será um laço para vocês. Não adiantou nada e eles acabaram se envolvendo com aquele povo. Chega então aí o período dos juízes,
Ou seja, foi feita a divisão da terra, Josué morreu e as normas estavam bem estabelecidas, bastava o povo obedecer o que Deus tinha dito por meio de Josué, por meio de Moisés, mas aí o povo desobedeceu, e por desobedecer e se juntado com aquele povo, além de outros pecados, não demorou muito para finalmente, como diz o texto lá, eles caírem no laço do inimigo em pecado e Deus os abandonar e eles assim então serem dominados pelos inimigos. Ou seja, sem a proteção de Deus, o povo era dominado, sofria, clamava a Deus e Deus levantava um líder para os libertar. Quem Deus levantava foi chamado de juiz, que julgava o povo nas questões internas e também liderava o povo nas guerras. Bom, vem então aí na sequência o período monárquico, ok? Depois de governado por juízes, 15 juízes, uns falam 15, outros falam menos, 15 juízes, o povo viu que as outras nações tinham um rei e eles pediram um rei também ao último juiz, Samuel, ok? Muito bem, Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei, mas Saul era apenas um parênteses na história, porque a profecia de Gênesis capítulo 49, 10 fala que o cetro não sairia de Judá, pertenceria a Judá. Em todo o período monárquico, como nação unida, o povo estava unido ali, o povo de Israel teve 3 reis inicialmente, quando ainda estava como uma nação unida. 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Só que depois teve a divisão do reino. E quando aconteceu a divisão do reino, eles tiveram 19 reis no reino do norte e 20 reis no reino do sul. Todos eles erraram em algum ponto e a maioria fez muita coisa que era mal perante os olhos do Senhor. Nesse contexto, na história do povo de Israel, nós temos os Salmos de Davi e os Provérbios de Salomão. Entre os reis que o povo teve, Davi é conhecido por seu grande erro com Betseba, mas também ele é conhecido por seus salmos e a sua capacidade de reconhecer seus pecados e se arrepender. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que há teólogos que negam que Davi tenha escrito os salmos, que os salmos que foram escritos em diversos momentos da história de Israel, alguns vão negar que tenha sido Davi, ou não, Davi escreveu muitos salmos mesmo. Sempre essas questões teológicas, mas a grande verdade é que os salmos estão aí e eles retratam vários momentos da história do povo de Israel, e você sabe, os salmos são hinos, hinos que cantam a história do povo de Israel. E sobre Salomão, ele pediu sabedoria e parece que usou essa sabedoria durante toda a sua vida, mas na velhice, quando ele estava já bem velhinho, ele perdeu as rédeas. Ele escreveu mais de 1000 provérbios, fez o templo de Salomão, mas infelizmente deixou um legado de exploração do povo, e também deixou a idolatria, que acabou resultando no castigo de Deus que viria através da divisão do reino, ok? E nós chegamos então no período